Olá, pecadores, que a graça do Senhor Jesus esteja na sua vida e na sua família. Você já reclamou muito essa semana? Você tem tido uma vida de gratidão a Deus? Esse é o assunto do nosso devocional para uma breve reflexão deste assunto tão importante que é a gratidão ao Senhor. Eu sou o pastor Reinaldo Batista e trabalho na obra missionária levando o Evangelho do Senhor nas prisões, em lugares onde pessoas estão realmente clamando por misericórdia e sofrendo as consequências de seus pecados. Naquele lugar, ali a pessoa aprende o que é gratidão, o que é esperança, o que é arrependimento de verdade. Agradeço cada um de vocês por estar nos acompanhando nesse ministério, apoiando este ministério e também seguindo aqui no nosso canal. Que Deus abençoe sua vida. Aproveito a oportunidade para agradecer todos vocês que têm nos acompanhado. E convido você que ainda não se inscreveu em nosso canal, faça parte do nosso canal, do nosso ministério, apoiando, deixarei todas as informações necessárias para que você faça parte desta obra do Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Vamos para o nosso assunto de hoje. Gratidão ao Senhor. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai por nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5, versículo 20. Você parou para pensar na profundidade desta palavra? Dando sempre graças a Deus, sempre. Isso significa um ato contínuo, um ato duradouro, em todas as circunstâncias. A gratidão ela é um remédio para a nossa alma. Mas você sabia que um dos pecados mais cometidos pelos cristãos é a ingratidão? Muitos são ingratos, muitos são reclamadores. Veja o que o versículo diz na palavra. E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom, e outros diziam, não, antes ele engana o povo. João 7:12. O que percebemos nessa palavra é a murmuração. As pessoas murmuravam, reclamavam contra Deus, contra Jesus nesse ato específico. Você lembra na vida dos israelitas, muitos anos no deserto, reclamando. A água está ruim, a comida está ruim. Deus mandou ali para eles suprimento de todas as necessidades no deserto. Naquele sol escaldante no deserto, o Senhor protegeu os israelitas com a nuvem, trazendo-lhes sombra para refrescar suas vidas. Durante a noite, o Senhor providenciou o calor divino, a presença de Deus, para que eles fossem protegidos. Mas mesmo assim eles reclamaram. Então a reclamação, a murmuração traz para nós resultados muito ruins. Quais são os resultados? Desânimo. Quando reclamamos demais, vem o desânimo. Quando essa reclamação toma conta de nossa vida, ela se torna uma murmuração. E aí o pecado contra Deus, chamado de ingratidão. São muitos outros resultados, como uma vida derrotada, uma vida de desânimo e tantas outras circunstâncias que a ingratidão pode provocar na vida da pessoa que só reclama. É claro que eu não quero transmitir para você uma vida de perfeição, mas uma vida de gratidão. Gratidão é o louvor que sai do nosso coração, da nossa vida, pelo que o nosso Deus significa para nós. Não somente pelo que Ele faz, porque nós sabemos e não há dúvida para nós que Ele é o Deus do impossível. Ele faz obras extraordinárias, muito além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme a sua palavra diz. Mas eu quero trazer a sua lembrança não somente de quem Ele é, agradecer por quem Ele é, o que Ele significa para nós, mas também pelo que Ele faz, suas obras, que sem dúvida nenhuma Ele já fez uma obra maravilhosa na sua vida, assim como na minha vida. Então a gratidão é o louvor ao nosso Deus, que procede de nossa alma, que procede do nosso entendimento. O povo americano se reúne todos os anos no mês de novembro para um momento de gratidão.
a qual eles chamam o Dia de Ações de Graças. Nós, brasileiros, separamos o final de ano para comemorações, agradecimentos, mas o fato é que o final de ano passou, o Dia de Ações de Graças já passou, e eu pergunto para você continua agradecendo a Deus? A gratidão é um estilo de vida, e por isso na Palavra de Deus nós queremos desafiar você, trazer à sua lembrança essa palavra tão importante: em tudo dai graças por nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vida de gratidão não acontece por acidente. Uma vida de gratidão não é apenas por acaso. É um estilo de vida, é uma decisão, é uma atitude do coração. Dar graças a Deus em todas as circunstâncias é um remédio para a nossa alma. É um refúgio para o nosso ser. Quando nós compreendemos essa profundidade do que é agradecer a Deus. Senhor, eu te agradeço de todo o meu coração por tudo que o Senhor significa para a minha vida. Você sabia que quando olhamos para as circunstâncias com uma atitude de ingratidão, amargura, falta de perdão, tudo isso se torna mais difícil, muito mais difícil de resolver os problemas. E ainda, mais complicado ainda, é que nossas emoções, elas se tornam desequilibradas. Mas quando nós olhamos para o nosso Deus e descobrimos esta bênção de uma vida grata, de gratidão a Deus, nós resolvemos esses problemas. Nós resolvemos esta atitude do nosso coração. Então que Deus nos ajude a verdadeiramente termos uma vida de gratidão ao seu nome, às suas obras, ao que Ele significa para nós. Teríamos algo a agradecer a Deus? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Esta é a vontade de Deus. Quando esta igreja de Tessalonicenses recebe essa palavra, os irmãos têm que entender que havia um contexto por trás de tudo isso. A perseguição era intensa. Os ataques dos falsos profetas eram contínuos. Ali eles sofriam ataques, sofriam perseguições, perdiam suas vidas, perdiam suas famílias. E Paulo traz para eles essa palavra: em tudo dai graças. Poderíamos dizer que este é o sacrifício de louvor, ou seja, a circunstância é difícil, mesmo quando o mundo se despedaça diante de nós, mesmo quando as circunstâncias estão desfavoráveis diante de nós. Deus diz: em tudo dai graças. Significa que Ele não perdeu o controle. Significa que Ele nos deu a bênção de agradecer e confiar nele. Essa gratidão não significa que eu estou ignorando a situação que eu estou enfrentando, mas significa que eu estou confiando naquele que é poderoso para me salvar, para me tirar dessas circunstâncias desfavoráveis e me colocar num caminho que verdadeiramente engrandece o seu nome. Por isso a gratidão muitas vezes ela está relacionada à nossa intenção, porque ela tem que ser intencional, ela tem que ter intensidade, ela tem que ter motivações em nossa vida. E o primeiro motivo que eu quero dizer para você aqui, para refletir, é: agradeça a Deus por quem Ele é. Faça a sua lista de gratidão. Se você pegar uma caneta, um papel, e escrever por que você é uma pessoa agradecida. Aqui a minha lista de gratidão para compartilhar com vocês. A primeira é: graças pela salvação em Cristo. Que maravilhosa graça de Deus! Eu era perdido, pecador, sem esperança, sem Deus no mundo. E se não fosse Jesus na minha vida, eu estaria perdido. Mas Deus me deu a oportunidade de ouvir a sua palavra, ouvir de seu amor, ouvir de sua grande misericórdia, ouvir de seu sacrifício. E mesmo sendo um filho da desobediência, ali eu clamei, entreguei minha vida ao Senhor. Esta é uma gratidão eterna que deve estar no seu coração e no meu coração. A salvação em Jesus Cristo.
Isso significa que a nossa posição sem Cristo era condenação eterna, separados de Deus, sem comunhão com Deus. Agora Ele nos dá a bênção de ouvir essa palavra. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que bênção! Nenhuma condenação, porque Ele salva, Ele garante, Ele diz: aos que vêm a mim, de maneira nenhuma os lançarei fora. E Ele diz também: aqueles que meu Pai me deram, ninguém pode arrebatar de minha mão. Ou seja, Ele nos salvou e Ele nos garante pela sua santa palavra. Então agradeça pela sua salvação, a salvação em Cristo. Mas se você ainda não experimentou essa bênção da salvação em Cristo, é importante você dobrar os seus joelhos, parar por este momento, reconhecer o seu pecado, confessar a Jesus Cristo e entregar sua vida totalmente a Ele. E você vai experimentar essa grande dádiva de Deus, a salvação, e assim você terá uma vida grata ao Senhor Jesus. Esse louvor, essa gratidão pela salvação é uma grande bênção para a nossa vida. Mas também, segundo, graças pela família maravilhosa. Eu não estou dizendo graças pela família perfeita, porque não tem família perfeita, todos têm suas imperfeições. Mas eu estou dizendo pela família que Deus tem nos dado. Na família nós encontramos perdão. Na família nós encontramos auxílio, socorro. Na família nós encontramos esperança, porque ela é o projeto de Deus. Pelo menos é o que deveria ser e o que deveria acontecer na família de todo cristão. Gratidão. Você sabia que a maioria dos lares desestruturados, que não tem estas práticas simples, esses princípios simples, mas profundos, são famílias amarguradas, que não têm perdão, que muitas vezes não praticam essa esperança. Daí em diante vem os vícios, vem o rompimento familiar. Mas, meus amados, quando nós decidimos praticar a gratidão, agradeça pelo seu pai, mesmo com suas falhas, pela sua mãe, com suas falhas, mas também por tudo que Deus providenciou. Agradeça pelos seus irmãos em Cristo. Agradeça pelos seus irmãos também na carne. Claro que a convivência familiar não é tão simples assim. Nem tudo é muito lindo. Mas Deus nos deu a bênção de ter esta prática da gratidão em todas as circunstâncias da vida. Graças pela igreja do Deus vivo. O que nós ouvimos é reclamação da igreja. A igreja A, a igreja B, a igreja C. Isso acontece, o fulano e tantas outras reclamações. Claro que também não existe uma igreja perfeita e você talvez tenha motivos que sejam justos para reclamar de sua igreja. Mas não reclame, agradeça. Louve a Deus por reunir com seus irmãos que vieram de locais diferentes, regiões diferentes, até mesmo países diferentes, para juntos louvarmos ao Deus vivo. Esta é a família de Deus. Agradeça pela igreja do Deus vivo. Agradeça pelo pão de cada dia. Hoje Ele nos deu pão pela manhã. Há milhões de pessoas que estão sem comida. Eu sinto muito por cada uma delas. Mas que Deus me dê a bênção de não somente ouvir e ver essas pessoas, mas ajudá-las, compartilhar o pão que Deus tem me dado. E principalmente, compartilhar o pão que procede da boca de Deus, sua palavra, para que elas não somente possam saciar a fome de seus corpos, mas saciar a fome de suas almas. Agradeça pelo pão de cada dia. A palavra de Deus diz: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, arraigados, edificados, confirmados na fé, como foste instruídos, crescendo em ações de graças. Devemos crescer, cada dia mais desenvolver esta vida de gratidão ao Senhor. Você vai parar de reclamar e agradecer mais? Sempre dou graças ao meu Deus, graças pela proteção e provisão. Deus tem nos protegido, Deus tem nos guardado. E mesmo diante das circunstâncias, Ele tem nos guardado de todo mal. Graças a Deus pelas enfermidades e lutas.
esta parte não é tão fácil assim. Quando vem a enfermidade, quando vem as dores, quando vem os sofrimentos, agradeça a Deus. Deus, embora seja difícil, mas eu te louvo porque ainda o Senhor tem tido misericórdia de mim. O Senhor já me deu o mais importante, que é a salvação em Cristo. Mas o Senhor também me deu essa enfermidade, se foi tua permissão, ou até mesmo a tua aprovação na minha vida. As enfermidades têm muito a nos ensinar. E quando ela vem em nossa vida, meus amados, agradeça a Deus. Estou dizendo por experiência. Muitos dos irmãos sabem que eu enfrento enfermidades. Vou ao médico, passei por cirurgias. Mas Deus tem me ensinado, meus amados. Louvado seja o seu nome. Eu não sou Jó, mas eu aprendo com suas palavras que disse: o Senhor me deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sou como Paulo, mas eu aprendo que Paulo disse: o Senhor me dá força nas fraquezas. Ó Pai, eu te dou graças. Mesmo que eu fui apedrejado, ele disse. Mesmo que eu fui espancado, mesmo que eu fui dado como morto, perseguido, fome muitas vezes, dores, mas eu te dou graças, meu Pai. Ele está dizendo essas palavras: dou graças ao meu Deus. Em tudo dai graças, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é possível levar uma vida de gratidão, fé e esperança, mesmo quando as circunstâncias são totalmente contrárias. Graças pelas vitórias, amém? Graças pelas vitórias. Mas também graças a Deus pelas derrotas. Quando nós somos derrotados, nós aprendemos muito mais do que quando nós ganhamos. Nas derrotas nós aprendemos os nossos erros. Nós aprendemos que as nossas forças não devem estar em nós mesmos, mas em Deus e na sua palavra. Graças pela sua grande misericórdia que se renovou em nossa vida nesta manhã. O que Paulo está dizendo para nós: dou graças ao meu Deus. Como disse o nosso texto, como recebeste, crescendo em graça, recebeste a Jesus, andai nele. A palavra usada para crescendo em graça aqui significa um ato contínuo. Essa gratidão também significa uma fonte que deve transbordar ao ponto de estarmos cheios. Como Jesus disse para nós, o que a boca fala é o que o coração está cheio. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, cheios da palavra de Deus, a nossa boca, o nosso coração vai transbordar uma só palavra: gratidão. Louvado, engrandecido seja o meu Deus diante das circunstâncias que tem enfrentado. Devemos ter cuidado para dar graças ao doador, aquele que nos presenteou, antes mesmo de recebermos suas dádivas. Pai, que o Senhor me deu, amém. Se o Senhor me tirou, glória seja o seu santo nome. A nossa vida, irmãos, deve girar em torno da presença e da glória de Deus. O resultado dessa ação contínua de gratidão significa que vamos transbordar, vamos ser uma bênção para outras pessoas que ainda não aprenderam esta dádiva de Deus, que é a gratidão. Então que você agradeça a Deus sempre. Se você conhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se você tem uma Bíblia em sua mão, se você tem a oportunidade de ler a palavra de Deus todos os dias, agradeça sempre. Em tudo dai graças, dando graças a Deus sempre. Se você aprendeu que Deus está ouvindo as suas orações, agradeça. Se você está experimentando as bênçãos de Deus, agradeça. Se você tem o pão de cada dia, agradeça. Se você acordou pela manhã, agradeça. Se você tem um trabalho, agradeça. Se Deus te deu a vida, agradeça. Porque Ele tem um plano e um propósito para esta vida, a sua vida e para a minha vida. Eu vou concluir com o texto de Lucas, capítulo 17, onde Deus relata na sua palavra por Jesus Cristo a cura dos 10 leprosos. E temos muito a aprender com eles. Diz assim a palavra: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia,
E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus e disse-lhe: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus! Meus amados, aprendemos com esses 10 leprosos para concluir a nossa palavra da gratidão. 10 homens e somente um voltou para dar glória a Deus. Ele era samaritano, além da lepra que afastava ele da sociedade. Você percebeu que eles chegaram de longe, eles gritaram. De longe, porque a lepra era altamente contagiosa. Mesmo desprezados, o Senhor disse: mostra aos sacerdotes. E naquele caminho, já pensou, naquele caminho já foram curados. E aquele homem, ao perceber que aquelas feridas não estavam mais em seu corpo, ele voltou correndo e disse: glória a Deus. A Bíblia diz que ele gritava, ele pulava talvez. Ao chegar diante de Jesus, ele prostrou e disse: te dou graças, meu Deus. Jesus olha para aquele homem e diz: onde estão os outros 9? O que aconteceu com eles? Ingratidão. E Jesus olha para aquele homem e disse: meu filho, agora vai, você está curado, mas além da cura da enfermidade, a tua fé te salvou. Aleluia! Meus amados, a gratidão traz para nós essa cura para a alma. Nós reconhecemos a Deus como nosso único mediador e salvador. Nós passamos a viver para Ele em gratidão, uma vida santa, separada para Deus. Como eu disse, não é uma vida perfeita, é uma vida de aflições, são lutas, são choros, são dores. Mas diante dessas dores, lá do profundo do coração, procede uma palavrinha: dou graças ao meu Deus. Glória ao meu Deus, por quem Ele é, primeiramente, o que Ele significa para mim e também por suas grandes dádivas, bênçãos para as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a termos uma vida de gratidão, que o Senhor nos ajude a ser como este leproso curado e voltar gritando, cantando, dando glória a Deus por quem Ele é e por suas grandes bênçãos em nossas vidas. Como crentes em Cristo Jesus, devemos aprender esta palavra, a vivê-la e continuamente transbordar essa gratidão no coração. Eu não conheço sua vida, não conheço as circunstâncias que você está vivendo, mas as palavras que veio inspirada pelo Espírito Santo: em tudo dai graças, dando sempre graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Esta palavra pode mudar a sua atitude, a sua vida e passar de uma vida de murmuração e reclamação para uma vida de gratidão. É como sair da escuridão e vir para a luz. É como sair da escravidão e vir para a libertação verdadeira em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde, você e sua família. Vamos orar. Pai, nós oramos no precioso nome de Jesus. Que sejamos, meu Deus, como aquele único leproso que voltou. Antes também tínhamos lepra, a lepra do pecado, e assim estávamos perdidos. Mas o Senhor nos deu a bênção, a graça de conhecermos a Jesus como Salvador. O Senhor quer nos ensinar nessa palavra gratidão, em tudo dai graças. Pai, primeiramente eu peço que o Senhor me perdoe quantas vezes reclamei, quantas vezes reclamo. E ó Deus, e quantas vezes ainda que por causa de minha carne e atitudes egoístas,
eu possa vir a reclamar também. Mas que esta palavra, meu Deus, como é o significado da palavra gratidão, crescendo em ações de graças, que eu possa crescer em ações de graças. Meu Pai, que meu coração possa transbordar em ações de graças, primeiramente por quem o Senhor é, de onde o Senhor me tirou e de onde o Senhor me livrou. Assim eu peço também pela vida de meus irmãos em Cristo, de todas as pessoas que estão ouvindo esta palavra, que o Senhor venha abençoá-las, que o Senhor venha ajudá-las a dar graças ao Senhor, separar um momento agora de gratidão ao Senhor. Ó Pai, que isso seja de todo o nosso coração, ó Pai, que isso seja de toda a nossa alma, de todo o nosso ser, e para a glória do Teu nome, pelo perdão de nossos pecados, pela remissão da salvação, pelo livramento da condenação eterna, e, meu Pai, pelas grandes bênçãos do Senhor em nossa vida. Te agradecemos por essa palavra. Em tudo queremos dar graças ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. E um grande abraço para você e para a sua família.